Olá, vamos começar com uma ideia forte. Bem-estar no trabalho não é só um benefício, né? É parte da estratégia da empresa. Exato. E os números mostram isso. Burnout, estresse, a gente ouve falar que afeta tipo um em cada 5 profissionais. Isso tem um custo real. Pois é, um custo alto em produtividade, em dias de trabalho perdidos. E é nesse contexto que entra a norma regulamentadora número 1, a NR1, certo? A base para a segurança e saúde no trabalho no Brasil. Isso mesmo. Ela dá as diretrizes gerais. E o ponto-chave para nossa conversa hoje é uma atualização importante que está vindo aí. Ah, sim, aqui começa a valer em maio de 2025, né? Que torna obrigatório incluir e gerenciar os fatores de riscos psicossociais lá no PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos. Precisamente. É uma mudança bem significativa. Então, a ideia aqui é a gente analisar o que isso realmente quer dizer na prática. O que são esses riscos, de quem é a responsabilidade e, claro, a importância do treinamento e de um ambiente saudável. Ótimo. Então, vamos lá. Para começar, o que exatamente a gente entende por riscos psicossociais no trabalho? Olha, de forma simples, são fatores que têm a ver com como o trabalho é pensado, organizado e gerenciado, sabe? E também com o ambiente social, as relações. Tudo isso pode potencialmente causar algum dano psicológico, social ou até físico para o trabalhador. Entendi. Tipo, excesso de trabalho, prazos muito apertados. Sim, isso. Sobrecarga de demandas é um exemplo clássico, mas também a falta de controle sobre o próprio trabalho e não ter autonomia, sabe? Imagino que a forma como a empresa lida com mudanças ou a falta de clareza sobre o papel de cada um. Isso também entra. Com certeza. Mas gestão de mudanças, função pouco definida, pouco apoio dos colegas ou da chefia, relações ruins, conflitos, assédio moral ou sexual. Nossa, é bastante coisa. E a falta de reconhecimento pelo trabalho. Jornadas muito longas. Também, falta de reconhecimento, recompensas inadequadas, jornadas exaustivas, trabalho em turnos ou noturno, tudo isso pode ser um fator de risco psicossocial. Entendi. E é um ponto importante que você mencionou antes da gente gravar. A avaliação não é sobre a saúde mental individual de cada um, né? Exato, esse é um ponto crucial. O foco da avaliação que o PGR exige é nas condições de trabalho. É identificar o que no ambiente ou na organização do trabalho pode ser estressante ou levar ao adoecimento. Não é para fazer diagnóstico psicológico de ninguém para esse fim. Certo. É olhar para a causa, para as condições que a empresa oferece. E Uhum. como isso se liga com outras NRs, você falou da NR17, de ergonomia. Diretamente. A NR1 agora manda incluir os psicossociais no PGR geral e a NR17, principalmente quando fala da análise da organização do trabalho, dá as ferramentas. A avaliação ergonômica preliminar, a EP, por exemplo, é o ponto de partida obrigatório que a NR17 estabelece para essa identificação dos perigos ergonômicos, que incluem os psicossociais ligados à organização. É claro. E os impactos de não cuidar disso vão além do indivíduo, certo? Sem dúvida. Para o trabalhador, a gente já falou. Estresse, burnout, ansiedade, depressão, até problemas físicos como dortes podem ter origem aí. E para a empresa? Para a empresa, bom, tem o óbvio. Absenteísmo, gente faltando, mas tem também o presenteísmo, que é quando a pessoa está lá, mas não rende. Queda de produtividade, claro, e alta rotatividade. Perder gente boa custa caro, né? Fora os custos com saúde e os riscos legais. Tem dados sobre isso no Brasil? Sim, olha, dados de 2022 já colocavam os transtornos mentais como a segunda maior causa de afastamento pelo INSS relacionado ao trabalho. Isso mostra a dimensão do problema. É um quadro sério. Diante disso, quais são as responsabilidades que a NR1 atualizada deixa bem claras para o empregador? Bom, o empregador tem que, primeiro, identificar os perigos e avaliar todos os riscos ocupacionais. Agora, explicitamente incluindo os psicossociais. Depois, implementar o PGR com as medidas de controle para esses riscos. E também informar os trabalhadores, imagino. Sim, informação clara sobre os riscos e as medidas. Garantir um ambiente seguro e, muito importante, oferecer capacitação e treinamento contínuos. E o trabalhador?
Quais os direitos e deveres dele nessa história? O trabalhador tem o direito de receber treinamento, de ser informado sobre os riscos e tem o dever de seguir os procedimentos seguros, usar EPIs corretamente se for o caso, comunicar situações de risco que identificar e participar dos treinamentos. E tem aquele direito de recusa, né? Exato. A atualização reforça o direito de o trabalhador interromper suas atividades ou se recusar a fazer um trabalho se ele entender que há um risco grave e iminente para sua vida ou saúde. Ok, responsabilidades definidas. Mas na prática, como é que as empresas podem começar a gerenciar esses riscos psicossociais? Qual o primeiro passo? O ponto de partida obrigatório, como falamos, é a EAP, a Avaliação Ergonômica Preliminar da NR17. Ela serve para esse mapeamento inicial dos perigos e uma primeira avaliação dos riscos. Pode ser qualitativa no início. E depois dessa IAP, que métodos podem ajudar a aprofundar na análise? Aí podem entrar observações diretas do trabalho, aplicação de questionários validados, e aqui é fundamental garantir o anonimato, para ter respostas honestas, né? Entrevistas individuais ou em grupo, grupos focais. Certo. Com essa avaliação feita, o que vem depois? Vem a elaboração de um plano de ação que vai fazer parte do PGR. Esse plano tem que ter as medidas de prevenção e controle, seguindo a hierarquia, eliminar o risco, reduzir, controlar. E, claro, definir quem faz o quê e em quanto tempo. Um cronograma e responsáveis. E que tipo de medidas podem ser essas na prática? São muitas possibilidades. Desde melhorar a organização do trabalho mesmo, tipo dar mais autonomia, flexibilidade, ajudar na priorização, até ajustar as cargas de trabalho, garantir pausas, oferecer programas de bem-estar ou apoio psicológico. E combater o assédio, melhorar a comunicação. Exatamente. Fortalecer políticas claras contra qualquer tipo de assédio e violência no trabalho, melhorar os canais de comunicação interna, dar feedback construtivo. Você falou bastante em capacitação e treinamento, parece um ponto nevrálgico em tudo isso. É fundamental. A NR1 bate muito nessa tecla. Capacitação contínua. Os treinamentos precisam cobrir os riscos gerais e os específicos de cada função, incluindo agora, claro, os psicossociais. E também procedimentos seguros, uso de EPIs. E não é só para o pessoal da operação, né? De forma alguma. Treinar as lideranças é talvez um dos pontos mais críticos. Os líderes precisam estar preparados para reconhecer sinais de alerta de sobrecarga ou sofrimento na equipe. Precisam saber como conversar sobre isso com empatia. E principalmente agir para mudar o que está causando o problema, né? Exato. Agir para promover um ambiente que seja psicologicamente seguro. O treinamento ajuda nisso e pode ser presencial, EAD, misto. O importante é que seja constante e adequado para cada público. Fica bem claro, então, que essa inclusão dos riscos psicossociais na NR1 a partir de 2025 vai muito além de só cumprir uma lei. Com certeza. É um reconhecimento, eu diria, estratégico. Reconhecer que cuidar da saúde mental e do bem-estar no trabalho é essencial para a segurança, para a saúde geral dos trabalhadores e, no fim das contas, para a produtividade e sustentabilidade do negócio. Não é algo que se faz uma vez e pronto. Não mesmo. É um processo contínuo. Precisa diagnosticar, planejar, agir, avaliar os resultados, ajustar o plano. É um ciclo. E que exige o envolvimento de todo mundo, né? Da alta direção aos trabalhadores. Exatamente. Precisa de um compromisso real com a melhoria contínua e a participação ativa de todos os níveis. Bom, para a gente ir fechando, fica uma reflexão interessante, né? Se esses riscos psicossociais afetam tão profundamente a nossa experiência de trabalho, como será que as organizações podem ir além de só cumprir a norma? Como podem, talvez, redesenhar a própria cultura, a estrutura do trabalho, para que o bem-estar não seja só mais um item para gerenciar, mas sim um resultado natural da forma como se trabalha ali dentro? É uma ótima provocação para se pensar. Como fazer o bem-estar ser intrínseco ao trabalho? Fica aí a questão. Fica a questão. Muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço. E até a próxima!